No canal Jovem já estamos por dentro do espaço Juventude em Alta. Eu vou conversar com o pastor Lando Júnior, LN Júnior, está presente. Boa noite, bem-vindo aqui ao canal Jovem. Muito boa noite, obrigado pelo convite. À disposição, como é que está? Muito boa, graças a Deus. Pastor, vamos olhar para o seu percurso enquanto jovem até chegar a se tornar um homem de Deus, chegar a ser pastor. Conta-nos lá. Antes, falar um bocadinho da infância. É natural de que província? E quem são os pais? Sim, muito obrigado. Falando um bocadinho da trajetória, eu sou natural de Maquela de Zombo, província do Ix. Portanto, falando dos meus pais biológicos, sou filho do reverendo Lando Dom Baixo Sebastião e pastora Massaka Ariete. Sim, senhora, é de uma família cristã, afinal de contas. Falando propriamente da infância, vamos olhar ali por volta dos 10, 14 anos. Como é que foi a sua infância? Eu posso dizer que a minha infância cresci na igreja. Como meu pai é pastor, praticamente passei quase aquela fase da infância na igreja, mas também houve muitas tentações. Quanto adolescente, tentar provar outras coisas também que nós achávamos, talvez estávamos fechados em casa. E como adolescente, aquela curiosidade de conhecer o mundo, também caímos nessa rede dessas tentações. Muito bem. Sendo de uma família cristã, olhando propriamente, será que seguiu as pegadas do pai para entrar para a vida cristã? Como se tem dito, filho de peixe, peixinho é. Será que este ditado é que fez fé e chegou até onde está hoje? Eu creio que a salvação é individual. Não tornei pastor porque meu pai é reverendo pastor. Porque reconheço que eu tive uma vida muito diferente do meu pai. Enquanto adolescente, jovem, antes de eu conhecer Jesus Cristo. E falando da trajetória, posso dizer que cresci na igreja, mas ainda não conhecia Jesus Cristo. Não conhecia? Não conhecia. Como e quando chegou a conhecer? Pela graça e misericórdia de Deus, foi em 2001, me recordo precisamente no dia 11 de abril, onde recebi Jesus Cristo, conheci Jesus, recebi Ele como meu único Senhor e Salvador. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Desde aquela data decidiu abraçar, seguir a Cristo. Qual é a igreja que frequentava naquela altura? Naquela altura, a igreja que eu frequentava foi a igreja ICA, portanto, a igreja na qual o meu pai é pastor. Só que depois tive outra visão da parte de Deus para guiar esta grande visão que é Sarça de Fogo, um milagre. Ok. É um dos percursores, um dos pioneiros do Ministério Sarça Ardente? Sim, na verdade sou o visionário desse Ministério Sarça de Fogo e Milagres. Sarça de Fogos e Milagres, já quer corrigir. A vida cristã, o que é que significa para si? Ser pastor, tornar-se pastor, o que é que significa para si? Eu creio que tornar pastor para mim não é algo muito relevante. Ok. Porque acho que alguém pode levar o título de pastor e não ser pastor no coração. Okay. Portanto, estou a querer me referir das práticas. Acho que porque está escrito na palavra de Deus, Jesus disse no livro de Mateus capítulo 7, pelos seus frutos, e nós vamos reconhecer quem é o verdadeiro. Eu acredito que não é pelo nome, mas sim pelas práticas que nós temos praticado, que seja práticas compatíveis à palavra de Deus. Eu creio que não é muita felicidade de ser chamado pastor, mas a minha felicidade é ser chamado filho de Deus. Filho de Deus. Então há uma grande diferenciação entre aquelas pessoas chamadas apenas de pastor e também os filhos de Deus, porque pastor muitos são, né? Mas filhos de Deus são poucos. É verdade. Viva. Olhar para os jovens nos dias de hoje, será que para chegar onde está foi fácil? Dizer que não foi fácil. Grande desafio,
Vamos partilhar aqui, pastor, não é? Quais foram os grandes desafios que vivenciou para chegar onde chegou até hoje? Os desafios são vários, como a depressão, desesperança, e também creio que um dos desafios que eu passei era tornar menino da rua. Portanto, até quero aqui, eu me identifico com todas as pessoas que estão na rua. Ou se sou pastor, tenho também como referência na minha trajetória ser o menino da rua. Acredito que, conforme estou aqui a falar, a minha alegria é ser chamado filho de Deus, conforme fizeste a referência há pouco tempo. Não foi fácil, foi grande desafio, até o ponto de querer desistir, mas eu creio que quem repetiu uma classe é melhor do que aquele que desistiu. Quem repete uma classe é melhor do que aquele que desistiu. Muitas das vezes é preciso repetir para corrigir o que esteve errado. É verdade. É do que perder-se pelo caminho. Sim, senhor. Então, já viveu na rua? Sim. Já viveu na rua? Sim, sim. Quais são os motivos que levaram à rua, enquanto jovem ou adolescente na altura? Já era uma fase, já jovem, não era na adolescência. A razão que me levou à rua, portanto, foi mesmo por causa desta grande visão que é o Ministério Sarça de Fogo e Milagre. Eu estava a trabalhar, mas não tinha tempo de cuidar das ovelhas, e cheguei, a responsabilidade da igreja cresceu até um nível que já não poderia fazer as duas coisas, então tive que escolher. E naquela escolha tive que parar na rua porque deixei de trabalhar, e também deixei a casa que a empresa deu, que é para me usar. Então, praticamente por causa desta grande visão, parei na rua. Parou na rua. Achei melhor cuidar das ovelhas do que ficar a trabalhar e deixar a igreja. Quer dizer, entre a igreja, tomar conta da igreja e ficar numa casa que a empresa me deu e trabalhar, achei melhor deixar a casa. E essa é a razão que me levou praticamente na rua. Foi o amor, a compaixão pelas almas que me levou a deixar a casa, deixar de trabalhar para cuidar das ovelhas. Enquanto esteve na rua, qual é o momento de maior tristeza que lhe vem assim em mente, que nunca esquece? Acho que essa pergunta vou responder de forma contrária, porque nunca vivi um momento triste enquanto na rua, porque a fonte da minha alegria não são circunstâncias ao meu redor, okay, mas é o Espírito Santo que produz a minha alegria. Praticamente, apesar daquelas situações difíceis, mas eu tinha sempre, com a minha fé, eu tive a certeza do que Jesus Cristo era capaz de mudar. E eu quero usar essa oportunidade para dizer a um jovem, uma jovem, que está na desesperança neste momento, Jesus Cristo é a solução de todos os problemas fundamentais da vida. Ela é a solução para os problemas. E, por sinal, também há muita gente a viver em determinados problemas, como é o tema em abordagem esta semana aqui no Canal Jovem. Fala-se muito da juventude e também o consumo de bebidas alcoólicas. Há muitos jovens a entrarem para este mundo. E também há muitos mais velhos perdidos neste vício. Enquanto pastor, como é que olha para esta problemática? Muito obrigado. Essa é uma das maiores preocupações que eu tenho na minha vida, porque estamos a viver numa sociedade, e sendo pastor, nós trabalhamos com as pessoas. Todo pastor é alguém que é muito social, e conviver numa sociedade na qual vimos pessoas a ser destruídas por ela própria é muito triste. E o alcoolismo está a atingir um patamar muito elevado, está a destruir as pessoas, está a destruir adolescente. É triste de saber que até a adolescente de 11, 12, 13 anos estão a se drogar. Então, eu creio que se há este problema do alcoolismo, vamos ainda ver quais são as fontes, de onde vem. Em primeiro lugar, vou dizer que é uma coisa espiritual, porque percebo que tudo que alguém não consegue deixar por uma decisão natural já é algo que ultrapassa a sabedoria humana. São forças espirituais das entidades das trevas que destrói dessa forma a vida das pessoas, levando pessoas a cometer coisas que até ele não quer. Porque eu já falei com muitos jovens
E eu cheguei a uma conclusão que há pessoas que bebem que também não querem beber, mas não sabem o que é que lhe leva a beber. Então percebo que há uma força espiritual ali a trabalhar e também eu creio, o problema não é desemprego. Porque o problema não é desemprego. Há uma coisa, esperar o emprego ou procurar emprego. Há uma outra situação que é criar o emprego. Alguém que está à espera do emprego pode criar o emprego. E o que eu vejo na nossa juventude de hoje é mesmo a desesperança. A desesperança é um dos fatores que leva muitos jovens neste caminho do alcoolismo. E é muito triste. Eu quero deixar uma mensagem aqui a todos os ouvintes que estão a ouvir, e de forma particular o jovem, que a sua vida jovem vale mais do que a bebida. Sua vida vale mais do que a bebida. Tens muito futuro à tua frente. Acho, para mim, não pode quebrar a ordem de prioridade. Se és jovem, é momento de se formar, se concentra na tua formação, porque um dia o que os seus pais estão a gastar te formando também pode um dia tornar alguém na sociedade e ajudar os seus pais. Por que não também ser uma